Olá, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Aqui está de volta o seu amigo de sempre, Pastor Sérgio Santos, e é com muita honra que eu peço a você a liberdade e ganho a sua liberdade para entrar na sua casa através desse vídeo e deixar ao seu coração mais uma palavra de Deus, algo que Deus tem revelado à luz da sua palavra. E para tanto convido você para orar comigo. Vamos orar? Como dizemos, tudo começa bem quando começa com oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te louvamos pela oportunidade de mais uma vez, por meio da tua graça, Senhor, ouvir a tua voz, através desta ferramenta chamada Escritura, Palavra de Deus. Muito obrigado. Agora, Espírito Santo, vem e condicione, vem dirigir, venha guiar as palavras que saem da boca deste servo, desse inútil servo que sou eu. Tenha misericórdia de mim e do seu povo que estará ouvindo a sua palavra. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Eu quero convidar você para fazermos uma leitura, mas antes de fazer propriamente a leitura, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para se tornar nosso amigo no canal. E também mais um inscrito no canal para ser usado por Deus e levar essa mesma mensagem que abençoou você para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, alcançar vidas, alcançar pessoas que precisam da palavra de Deus. E você é essa pessoa que Deus vai usar com certeza. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e assim você sempre estará recebendo um novo vídeo no seu aparelho e você será edificado. Esse é o propósito do canal. Muito bem. Quero convidar você para fazermos uma leitura em Êxodo, capítulo 4, versículo 18 ao 26, que diz assim a palavra de Deus. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor lhe tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então voltou, levou sua mulher e seus filhos montados no jumento, partiu para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você e que você pode realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar culto a mim, diz o Senhor. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Verso 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela lhe disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Ou seja, deixou Moisés, deixou de fazer o ato da matança, pelo qual o Senhor tinha buscado Moisés. Muito bem. Eu quero intitular essa rápida reflexão com o seguinte tema: a aliança do Senhor, ou aliança com o Senhor, precede toda a chamada do Senhor. Vou repetir: a aliança do Senhor, ou com o Senhor, precede toda e qualquer chamada de Deus. Muito bem.
nós temos uma pergunta a princípio aqui, né, que deixa a gente curioso, né, porque a narrativa do texto vai nos deixar bem claro que Deus quis matar Moisés após de fazer uma chamada para tirar o povo, seu povo, do Egito. Deus, então, após essa chamada, o texto diz que quando Moisés parte para libertar o povo para o Egito, no caminho, Deus procura matá-lo. E aí acontece aquele cenário, né? Porque Deus, então, depois que decide enviar o seu servo, Moisés, agora no meio do caminho, onde ele está indo cumprir a vontade de Deus, Deus agora vem ao seu encontro e vem exatamente para matar Moisés. Não sou eu que estou inventando, não. É as Escrituras que está falando. A palavra de Deus, a fiel palavra de Deus. Vamos entender a princípio o seguinte. Moisés, servo de Deus, né? Depois que ele sai do Egito, fugido porque mata um egípcio, ele chega nas terras de Jetro, seu sogro, e resumindo a história, você já sabe, ele casa com Zípora, uma das filhas de Jetro. E eles tiveram 2 filhos, o Eliezer, o primeiro, e o segundo, no caso o caçula, Gerson, né? Quando Deus chama Moisés, Deus, ele fala para Moisés o que Moisés tem que fazer no Egito e dá a ele toda aquela chamada, aquela ordem divina. Porém, Deus faz uma aliança com Moisés. A mesma aliança que ele fez com Abraão, através da circuncisão, para então, depois, enviá-lo a libertar o seu povo. Então vamos observar isso aqui. Deus, antes de enviar Moisés, ele já tinha feito uma aliança com Moisés. Por que nós temos essa consciência? Porque, na verdade, Moisés tinha 2 filhos com Zípora, Eliezer e Gerson, filho mais novo. E na caminhada, você vai observar que o que estava em pauta a negligenciar era a questão da circuncisão do filho mais moço. Significa dizer que o mais velho já havia sido circuncidado diante de Deus. Então, você vai observar lá em Gênesis capítulo 17, verso 10, onde Deus faz uma aliança com Abraão. A lei ainda não havia sido estabelecida quando Deus chama Moisés, ok? Mas antes da lei, já havia uma aliança de Deus com Abraão. Ou seja, todo o povo de Israel, né, depois que Deus tirasse o povo do Egito, Deus agora iria, com certeza, trazer essa aliança que fez com Abraão, a sua semente e a sua descendência, com certeza. Então, antes de enviar Moisés como um descendente de Abraão, Deus deu a ele a ordem de circuncidar seus 2 filhos, os seus 2 filhos. Mas a princípio já vamos perceber que Moisés circuncida apenas um filho. No caso seria o Eliezer, o mais velho. Primeira coisa que aprendemos aqui é o seguinte: aprendemos que não há como servir a Deus sem antes fazer uma aliança com Deus. Uma aliança, para você entender melhor, ela traz consigo 2 partes. A primeira parte, porque aliança significa um acordo, um pacto com com 2 ou mais pessoas. Não se faz um pacto com uma pessoa, se faz uma aliança e um pacto com 2 ou mais pessoas. Então, a partir de Deus e mais alguém, se faz uma aliança. No caso, Deus e Moisés.
Então Deus faz uma aliança com Moisés, certo? E essa aliança traz consigo duas partes. A primeira parte, a parte de Deus. Por que a primeira parte é a parte de Deus? Porque quem chamou Moisés para ser enviado foi Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de enviar Moisés. É Deus que chama Moisés para fazer uma aliança. Então, quem primeiro toma a iniciativa para o pacto é quem primeiro inicia a aliança. Então, primeira parte é a parte de Deus. E a segunda parte da aliança ou do pacto é do homem, ou seja, é nossa. É nossa. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é a parte de Deus? A parte de Deus no pacto, na aliança, é a bênção de Deus. Deus está dizendo a Moisés, se você for fiel a mim, ao que eu estou ordenando a você, então você vai ser abençoado. Eu tenho como compromisso abençoar a sua vida. Qual é a parte agora do homem, no caso de Moisés? A parte de Moisés seria obedecer à ordem divina, ou seja, as ordenanças, observar as ordenanças, ou seja, a obediência de Moisés precederia a aliança ou a bênção de Deus na aliança. Você entende agora porque Deus exige de mim, de você, obediência? Porque Deus exige fidelidade? Justamente por conta disso, porque é a parte que temos na aliança com Ele. Fizemos uma aliança com Deus por meio do Senhor Jesus. Mas, embora Jesus nos garante a sua salvação, nós temos um pacto a cumprir, que é agora obedecer a sua voz e a sua palavra. Porque nós somos dele, fazemos parte dele, somos dele. E ele agora, como um Moisés, está nos enviando para libertar o povo que está cativo no pecado. Então, a parte que cabe a nós na aliança é a obediência. E a parte de Deus é a bênção. Só que, guarda isso no teu coração. A obediência que está ligada às ordenanças de Deus, que é para ser obedecidas, sempre precederão, ou seja, vão vir antes da bênção de Deus. Fique esperando a bênção de Deus antes da obediência às ordens de Deus. Não espere, porque não vai vir. Isso é um princípio estabelecido no mundo espiritual. E um princípio estabelecido na aliança que Deus fez comigo e com você por meio do Senhor Jesus. Não fique pensando porque você aceitou Jesus, agora é salvo e a salvação está garantida, você pode viver a vil maneira de vida que vivia antes. Negativo, querido. Você tem um compromisso na aliança. O compromisso do Senhor Jesus foi dar a vida dele por mim e por você. Agora o meu e o seu compromisso é dar a nossa vida a ele. Mas não é dar a vida de boca para fora, eu aceito Jesus, não. É dar a vida integralmente, dia após dia, fazer o que ele disse. Quem quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Veja, todo dia tem uma cruz. Cruz é símbolo de renúncia, de sacrifício. Ou seja, Jesus fez o sacrifício dele, mas agora eu preciso fazer o meu. Qual é o meu sacrifício? Renunciar. Renunciar à minha vontade, renunciar os meus desejos, renunciar ao mundo, o pecado e o diabo. Renunciar, querido. Dizer não para os meus prazeres, para a minha vontade, meus caprichos, para o mundo, no sentido do sistema, né? E dizer sim para Deus. Ou seja, dar ouvido às ordenanças de Deus. Isso faz parte do pacto que eu fiz com ele no altar. Vamos prosseguir? Muito bem. Então, no versículo 24, você vai observar o seguinte. O texto diz que no caminho, o Senhor veio ao encontro de Moisés. Está aí, está na Bíblia. O Senhor veio no caminho ao encontro de Moisés e para quê? Para matá-lo.
Que coisa, né? Escute. A aliança vai exigir obediência, como nós falamos aqui agora há pouco. Mas a obediência, ela vai ser manifesta onde? No caminho. Veja, Deus veio ao encontro de Moisés no caminho. Enquanto ele percorria, que ele estava parado numa tenda, no meio do caminho ele parou. Mas enquanto ele ia no trajeto para o Egito, Deus veio ao seu encontro. E veio ao seu encontro aonde? A Bíblia vai dizer, no caminho. Então, o que a gente aprende aqui? É que a nossa parte é feita no caminho. A nossa parte na aliança não é feita em confessar apenas de boca para fora. Em dizer, eu aceito Jesus. Eu assumo um compromisso com Deus. Não. É feita no caminho. Ou seja, na trajetória, no servir a Jesus, no entregar a vida a Jesus, no dia a dia, observando e fazendo o serviço com observância às ordenanças, é que a bênção ela chega. Ou seja, é que a aliança ela é concretizada. A aliança vai exigir no caminho, no percurso da nossa trajetória, observação da aliança. O que é observar a aliança? Que observação de aliança é essa? É a cada coisa que você vai fazer, cada serviço, cada atitude que você tomar no dia a dia, você analisar à luz das Escrituras se isto ou aquilo está dentro do método que Deus mandou você fazer. Porque nós não podemos servir a Deus simplesmente por servir. Nós precisamos servir dentro dos métodos que Ele exige na aliança. Porque a aliança tem regras. E Ele estabeleceu na regra da aliança a circuncisão, que é o símbolo da entrega de vida, da fidelidade. Fidelidade. E fidelidade no percorrer o caminho, na trajetória, no servir a Ele. Ele vai exigir fidelidade. E toda vez que Deus exige fidelidade, Ele está olhando e focando os seus olhos na aliança que foi feita. Porque a aliança que está em pauta aqui não é a chamada. Porque chamado todos são, mas poucos mantêm firme a aliança na chamada. Poucas pessoas são fiéis à chamada, no sentido da aliança, de ser fiel ao que Deus determinou para você fazer, de ser fiel e se manter fiel nos elementos da trajetória, nas ferramentas da aliança. Que se fôssemos resumir as ferramentas dessa aliança, podemos chamar de obediência. Desculpe. Então, é no caminho que a aliança vai exigir de mim, de você, a obediência. Versículo 25, o texto diz que Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de Gerson, que era o filho mais novo. No caso, Eliezer já tinha sido circuncidado. O que aconteceu ali? Nós já estamos descobrindo o motivo e a causa de Deus vir ao encontro de Moisés para matá-lo. Porque ele quebrou uma aliança. Veja, ele circuncidou um filho, mas ele tinha dois. O que a gente aprende aqui a princípio? É que Deus não tem aliança meio termo. Ou você faz uma aliança total e completa com Deus, ou não serve para Deus. Ou a sua vida, ela antecede o serviço, ou não vai servir para Deus. Deus vai rejeitar o seu serviço. Porque antes de Deus olhar para o serviço que você vai prestar a Ele, mesmo sendo em obediência, Ele quer saber se a sua vida está condizendo com o serviço que você está fazendo. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito forte. Guarda no teu coração essa palavra. Antes de Deus receber o seu serviço, Ele recebe a sua vida. Antes de Deus avaliar o seu serviço, Ele avalia a sua vida.
Então a sua vida, a sua conduta precede o serviço no reino de Deus. Ou seja, houve uma quebra de aliança entre Moisés para com Deus. E Deus exigiu, sabe o quê? Deus exigiu o reparo da aliança. Porque a aliança estava quebrada. Deus agora exige o reparo da aliança. Por quê? Porque Moisés não pode continuar com Deus com uma aliança quebrada. Deus está dizendo que você quer continuar me servindo, tem que reparar a aliança. E aí você entende por que Deus agora vem matar Moisés. Porque a aliança que Deus fez com Moisés e com Abraão, já lá no começo, no início, foi uma aliança de sangue. E sangue representa a vida. Como Moisés rejeitou uma vida que foi Gerson, que não tinha feito a circuncisão de Gerson, seu filho mais novo, então Deus cobra a aliança como? Com a própria vida de Moisés. Ou seja, é vida por vida. A exigência foi a própria vida de Moisés. Por quê? Porque a aliança era uma aliança de sangue. E o sangue que Deus queria ali era o sangue do seu filho, representando a aliança, representava a própria vida do reparo. O conserto teria que ser agora com a própria vida. Entende por que Jesus derramou seu sangue? Porque a aliança de Deus é uma aliança de sangue. Entende por que a vida exige sacrifício? Esse sacrifício representa o sangue. A sua vida sacrificada diante de Deus é o sangue, é a vida. Tem um detalhe aqui que não podemos esquecer. Zípora repreendeu Moisés. Você vai ver que o texto vai dizer no versículo 25, que ela repreendeu Moisés e chamou ele de homem e esposo sanguinário. Por quê? Porque ela viu que Moisés havia deixado de circuncidar o filho mais moço. Mas a responsabilidade foi dos dois. Ela chamou a atenção de Moisés, mas os dois eram responsáveis, embora Moisés tinha a iniciativa como um dos líderes da casa e chamado por Deus de tomar aquela decisão. E Moisés não tinha tomado aquela decisão. Tinha poupado o seu filho Gerson. E a negligência partiu do próprio Moisés. Pelo fato de Zípora reclamar e chamar a atenção dele, entendemos que Moisés negligenciou essa parte. O que é que Zípora faz? O texto vai dizer que Zípora pega uma pedra afiada para circuncidar o filho. Essa pedra é a figura de Jesus. A pedra da esquina. Ele diz: espelho tu espelho, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É a pedra. E essa pedra afiada, a pedra preparada, a pedra foi a ferramenta usada na circuncisão, ou seja, na aliança. Jesus é a ferramenta de Deus que envolve a nossa aliança. E foi essa pedra, como uma figura de Cristo, ali representado, que a circuncisão de Gerson foi feito. Veja, não há como ter aliança com Deus fora do Senhor Jesus. Você se lembra do tabernáculo? Antes da segunda parte do tabernáculo, a parte interior do tabernáculo, o que é que tinha do lado de fora? Quando entra no cortinário do tabernáculo, o cortinário é o cercado do tabernáculo. A primeira coisa que se depara é com o altar do holocausto. Esse altar do holocausto era sacrificado o cordeiro, o animal em favor do pecado dos homens, que era a representação, a figura do próprio Cristo. Quando se sacrificava, o cordeiro ia representando o povo, dali passava-se pela bacia de bronze. Sacerdotes lavavam-se e depois sim entrava no lugar santo. Você vê que não tinha como passar direto para o tabernáculo, sem antes passar pelo holocausto que representava a pessoa bendita do Senhor Jesus.
tem que passar por Jesus. Precisa entregar a vida a Jesus. Precisa aceitar Cristo de fato, de verdade. Mas não é viver a vida de Cristo como você acha que tem que viver. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É como diz as Escrituras. Não tem como servir a Deus, a Jesus, da sua forma. O seu método, o meu método não serve para Deus. A sua forma de ver não serve para Deus. A sua forma de servir não serve. Tem que ser do jeito de Deus, como diz as Escrituras. Nós aprendemos 2 lições aqui, eu estou encerrando a minha palavra. A primeira lição é que Moisés deveria observar cuidadosamente o acordo da aliança. Essa pergunta é para nós, para mim, para você. Você está observando o acordo da aliança? Você está tendo cuidado com o acordo da aliança? A aliança exige fidelidade. A aliança exige vida por vida. Você está entregando sua vida de fato, totalmente, 100% a sua vida? Existem reservas, como Moisés reservou o filho mais novo? Você está reservando, está deixando de sacrificar alguma coisa para Deus? Tem alguma coisa que você está poupando? Porque Moisés poupou o filho mais novo. Se existe alguma coisa que você está reservando, poupando, dizendo: não, Deus, isso aqui não, a sua vida não está entregue totalmente no altar de Deus. E essa aliança tem que ser reparada. Ainda é tempo de reparar a aliança. Mas a aliança só pode ser reparada com a própria vida. E Deus, ele vai exigir o reparo da aliança. Veja que o reparo da aliança exige vida. Por quê? Porque é uma aliança de sangue. Tanto os que vão herdar a vida eterna, eles foram aliançados com a própria vida do Salvador. Ele entregou a vida dele para receber a minha e a sua vida. E nessa aliança nós vivemos e recebemos o que de graça? A vida eterna. Da mesma forma, a quebra da aliança vai exigir também a perca da vida. Assim como a fidelidade na aliança vai dar a mim e a você a vida, o ganho da vida e vida eterna, a quebra da aliança, ela vai exigir também e vai trazer a perca da própria vida, que é a perca da vida eterna. Meu querido, isso aqui é muito forte. Repare sua aliança enquanto é tempo. Enquanto você está vivo, enquanto você está consciente do que você tem que fazer. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus exigiu o reparo da aliança com Moisés, porque Moisés recebeu algo muito grande. Deixa eu fazer uma observação aqui na primeira lição. Deus não podia permitir que Moisés fosse ao Egito falando uma coisa e não vivendo ela. Deus não quer que ninguém sirva a ele de forma hipócrita, com hipocrisia. Porque Moisés confirmou a chamada. Ele disse: sim, Senhor, eu vou. E vou fazer o que o Senhor mandou. Só que Moisés quebrou a aliança. A vida dele não estava condizendo com o que ele falou para Deus. Tem muita gente assim. Será que não tem alguma área na minha vida que eu estou falando, que você está falando? Quem sabe está falando até no púlpito da igreja, mas que não está condizendo com a sua vida? Que não está alinhado ao que você vive? Fora do púlpito, fora do templo? Que não está alinhado ao que você vive lá no colégio, na rua, na vizinhança? Está deixando a desejar? Então Moisés não podia falar uma coisa e viver outra. A segunda lição, e eu finalizo, é: Moisés recebeu grandes privilégios. Foi algo grande que Moisés recebeu. Você vai observar que Deus, ele vai dizer: Moisés, manifeste as proezas, manifeste o poder diante de Faraó que eu lhe dei.
Veja o privilégio que Moisés teve e recebeu de Deus. Da mesma forma, Moisés, assim como recebeu privilégios de Deus, ele não podia ser exigido menos do que esses privilégios. A quem Deus deu muito, muito também será cobrado. Guarde isso no seu coração. Você e eu seremos cobrados por Deus. Vamos orar nesse momento? Ore comigo. E peça a Deus para ajudar você a fazer o reparo daquilo que você ainda não entregou para Ele. Pense nisso. Sinta a responsabilidade no que você já está fazendo. Porque certamente a quem Deus deu muito, muito também será cobrado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu encerro esta palavra, te louvando, te agradecendo pela bênção de poder ter sido usado por ti aqui para abençoar este meu irmão, esta pessoa. Seja ela abençoada, que o teu Espírito possa conduzi-la à bênção, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Grande abraço de Deus para você. Paz do Senhor Jesus. Deus te ajude, te abençoe a reparar essa aliança, enquanto é tempo. E faça você e eu valorizar a responsabilidade, os privilégios que Ele nos deu de servir e servir no reino dEle. Deus te abençoe. Até lá, próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.